Olá, pessoal! Começa agora o Radar do Investidor, o novo nome do Radar da Semana. E para inaugurar essa nova fase, nós trouxemos hoje aqui Mansueto Almeida, que é economista-chefe aqui do BTG Pactual, para dar toda aquela perspectiva ali, um cenário bem aprofundado aí do que tem acontecido nos últimos dias. Mansueto, quais foram ali os temas que têm mexido com o mercado nos últimos dias? Nos últimos dias, a proposta de mudança do IOF, que impacta crédito, impacta a arrecadação do governo, todo esse debate do fiscal, se o governo vai ou não adotar medidas novas para controlar gasto, e ainda, claro, inflação e atividade. Então, inflação, atividade, proposta de mudança de arrecadação envolvendo IOF e eventuais controles da despesa pública são temas que hoje estão na pauta macroeconômica do Brasil. Então, confira agora no Radar do Investidor. Mansueto, a gente abriu ali, você já deu ali os principais tópicos, né, do que tem mexido no mercado, e eu acho que a gente tem que começar com o novo decreto, né, do IOF, a medida provisória ali de compensação e esse impacto fiscal. Eu quero entender com você, a gente viu, saiu na noite de quarta-feira, né, o novo decreto ali, com o governo recuando em parte do aumento do IOF e a medida provisória. Como que você viu essas duas medidas e qual que é o impacto aí que a gente pode ver para o mercado, para o investidor nesse momento? Vamos lá. Primeiro, a primeira proposta do governo, que foi aumentar o IOF, foi uma proposta que foi muito mal recebida pelo mercado, porque o IOF é um imposto que a gente chama regulatório. E parece que a finalidade de aumento de IOF, o próprio governo falou isso, foi com a finalidade de arrecadação, de conseguir 20 bilhões de reais para esse ano e cerca de 40 bilhões de reais para o ano que vem. Só que essa medida tinha impacto muito forte em alguns produtos financeiros, como, por exemplo, risco sacado, que é um produto tradicional que os bancos utilizam para financiar pequenas e médias empresas, e a garantia fica sendo o pagamento, que a gente chama de recebível da grande empresa que está comprando da pequena e média. Essa operação não era considerada operação de crédito, essa operação não tinha IOF, e a forma como foi divulgada a mudança de IOF ia impactar fortemente esse crédito para a pequena e média empresa, tornando quase inviável. O governo, com o novo decreto de IOF, que foi divulgado essa semana, ele voltou um pouco atrás, vai continuar tratando daqui para frente operações de risco sacado como operações de crédito. Só que o IOF vai ser menor, não vai ter um IOF de 0,95, que qualquer empresa tinha que pagar logo no início de cada operação, que tornava inviável seu empréstimo de curto prazo. Então, toda vez que fosse renovado, teria um IOF na cabeça de 0,95. Isso mudou, foi positivo. Mas as medidas alternativas, não sei até que ponto há um consenso dentro do Congresso para aprová-las. Há uma mudança drástica, por exemplo, da tributação de todos os produtos financeiros. Deixa de ter diferenciação de tributação de renda fixa e variável, você passa a ter uma alíquota única de tributação sobre rendimento de aplicações financeiras de 17,5%, deixa de ter diferença do prazo de aplicação financeira, começam a tributar um pouco também FDIC, tem um IOF para cada porte FDIC, então teve várias mudanças e teve muito pouco de controle de despesa. Na edição da medida provisória, o governo colocou algumas coisas novas de controle da despesa, mas parece que não é o essencial. Então a gente não sabe exatamente ainda qual é o consenso para aprovar essas medidas. Teve uma mudança muito importante que impacta muito o mercado, que é a tributação em cima de produtos incentivados, CRI, CRA, LCI, LCA e debênture incentivada. Esse é um mercado que cresceu muito no Brasil nos últimos 5, 6 anos, ali pós-pandemia, teve um crescimento muito grande desse mercado de títulos incentivados e são bem polêmicos. O governo já tinha feito algumas alterações na emissão desses papéis, no que dá lastro à emissão desses papéis, tinha mudado um pouco também o prazo mínimo de emissão, por exemplo, do LCI e LCA, mas agora esse produto que era isento passa a ser tributado com a tributação de 5%. Ainda traz uma vantagem em relação a outros produtos financeiros, ainda tem um incentivo, Sim. Só que o incentivo diminuiu, mesmo assim os diversos setores afetados estão reclamando bastante. Então a gente tem que ver exatamente o que o governo vai conseguir aprovar, se vai ter um consenso ou não para uma mudança tão grande na tributação de todos os produtos financeiros. Tem um ponto importante, que é a preocupação maior de arrecadação do governo é muito mais em 2026 do que 2025. Em 2025, o governo precisa arrecadar 20 bilhões a mais, mas eventualmente ele pode
pressionar um pouquinho para receber mais dividendo das estatais, para compensar parte dessa conta, se eventualmente não conseguir avançar na aprovação da medida. Mas o desafio maior é conseguir receita para 2026. Sim. E, Mansueto, esse novo decreto, né, do IOF, ele já começou a valer? Porque a medida provisória ainda tem que passar pelo Congresso, né? Ou o decreto também tem que ser aprovado pelo Congresso? Não, o decreto executivo não precisa ser aprovado pelo Congresso. E medida provisória tem efeito imediato. Então, apesar da medida provisória precisar ser aprovada, senão depois de um tempo ela perde a validade, ela, no momento que o governo edita a medida provisória, aquilo tem força de lei. Entendi. Eu vi também algumas notícias na manhã de hoje que o governo espera arrecadar 10 bilhões neste ano e 20 bilhões no próximo ano. É isso mesmo que é esperado? Eles não falaram ainda, né? O total que eles esperam arrecadar esse ano é 20 bi. Tá. Então, se eles perderem um pouco do IOF, dessas mudanças que estão fazendo, eles têm que compensar com outras medidas. O plano do governo é arrecadar 20 bi esse ano, a mais do que estava projetado, e 40 bi no ano que vem. Tá. E, Mansueto, a gente viu diversas críticas ali, né, de que o governo está indo somente no viés da arrecadação e não mexendo nos gastos, como você mesmo já mencionou. Tem espaço para mexer nos gastos? O que poderia ser feito desse lado? Do gasto que a gente chama que não é obrigatório, discricionário, o espaço é muito pequeno, inclusive o governo já fez recentemente um contingenciamento, que se chama um bloqueio do orçamento de 20 bilhões de reais. O gasto programado para esse ano, o gasto sem juros do governo federal, são 2,4 trilhões de reais. De 2,4 trilhões de reais, mais ou menos 200 bilhões é o que é possível o governo segurar, porque são despesas livres, mas ele não pode segurar 200 bilhões. Sim. Dos 200 bilhões, ele já está segurando 10%, 20 bilhões de reais, que é o contingenciamento que foi feito agora no mês de maio. Dito isso, para o governo realmente conseguir controlar a despesa, ele tem que controlar o que a gente chama o crescimento da despesa obrigatória. Mas os itens que mais crescem na despesa obrigatória são previdência e alguns programas tipicamente sociais. É muito difícil, por exemplo, a gente acreditar que o governo poderá mudar a política de valorização do salário mínimo há pouco mais de um ano de uma eleição. Sim. Em geral, se faz isso, essas medidas mais duras, que precisam ser negociadas, explicadas, no início de governo. A gente está num período que a gente está hoje no mês de junho, daqui a pouco mais de um ano nós teremos a eleição presidencial. Então, hoje há uma dúvida muito grande se haverá um interesse, tanto do Executivo quanto do Congresso Nacional, de avançar no ajuste fiscal estrutural. Ninguém está apostando muito nisso. Se houvesse uma maior clareza, que a gente pode ter uma surpresa do ajuste fiscal mais estrutural até o final desse governo, a gente estaria vendo um recuo, uma queda da taxa de juros de longo prazo, da taxa de juros da NTN-B. Por enquanto, isso não está acontecendo. Então, é muito difícil a gente ter um ajuste fiscal do lado da despesa, sem mexer nessas regras que levam a um crescimento mais rápido da despesa obrigatória, inclusive a política de valorização do salário mínimo. E, Mansueto, acho sempre importante a gente lembrar aqui para o nosso público o porquê, né, o investidor, por que o mercado, a gente tem que olhar tanto esse lado fiscal, qual que é a importância de olhar as contas públicas do governo? Por dois motivos. Primeiro porque a gente está num ritmo de crescimento da despesa muito forte. Numa situação que a economia está com o mercado de trabalho aquecido, que é a situação do Brasil hoje, o Brasil hoje está numa situação típica que a gente poderia qualificar, chamar de pleno emprego. Num contexto como esse, se o governo gasta muito, se tem um crescimento forte do gasto real, isso puxa a inflação para cima. Puxando a inflação para cima, isso leva a um aumento de taxa de juros, em especial da taxa de juros Selic do Banco Central, que hoje está em 14,75%. Adicionalmente, quando o governo gasta muito e fica com as contas no vermelho, que a gente chama de déficit primário, e incluindo o pagamento de juros, a gente vai para o conceito mais amplo, que é déficit nominal, isso leva a um crescimento da dívida pública, um crescimento rápido da dívida pública. Se projeta hoje no mercado que a dívida pública neste governo crescerá entre 10 a 11 pontos do PIB. A dívida pública do Brasil, no final de 2022, era 71,7% do PIB. Se estima que ela terminará este governo mais ou menos ali entre 82% e 83% do PIB. Então, a gente está falando de um crescimento na casa de 10 a 11 pontos do PIB. É um crescimento muito forte. Então, nesse cenário,
isso leva a um aumento de juros longo do Brasil, que é o juro da NTN-B, que é um juro importante, porque quando uma empresa privada vai emitir uma dívida privada para captar dinheiro para fazer investimento, a taxa de juros que baliza essa emissão é a taxa de juros real da NTN-B. Quando essa taxa de juros real está muito alta, e hoje ela está flutuando em termos reais em torno de 7,5% ao ano, é muito alta, sim, isso encarece muito o custo de investimento do Brasil. Por isso que o debate fiscal é tão importante. Hoje no Brasil, ao contrário de 2015 e 2016, nós não temos nenhum grande desequilíbrio setorial, não tem nenhum grande problema no setor de petróleo e gás, não tem nenhum grande problema no setor de energia, tem problema muito específico no setor de energia, que é o excesso de oferta hoje de energia no período da manhã e da tarde, que leva muitas vezes a uma ordem para geradoras de energia solar e eólica cortarem o fornecimento, que traz algum prejuízo para alguns produtores, mas ninguém tem nenhuma crise séria. Mercado imobiliário, apesar de juros altos, vem de 4 anos muito bom, não teve nenhuma desaceleração grande no mercado imobiliário. E o primeiro trimestre foi um trimestre de surpresa positiva do lado do consumo. Então a gente não tem nenhum grande desequilíbrio setorial, mas essa incerteza do fiscal, esse crescimento contínuo da dívida pública nos leva a um cenário de juros muito alto que atrapalha o investimento e, claro, vai atrapalhar o crescimento do Brasil. Por isso que a questão fiscal é tão importante. Impacta a inflação, impacta risco o país, impacta o custo de financiamento da dívida, o que encarece o investimento. Então, o fiscal é hoje, do ponto de vista macro, talvez o maior problema do Brasil. E já que a gente já começou a falar de inflação, Mansueto, nessa semana saiu o IPCA de maio, né? Ele veio ali abaixo do que o esperado no mercado, pelo mercado, em 0,26% no mês e 5,32% em 12 meses. Esse dado foi pontual, mostra ali um alívio na pressão inflacionária e pode influenciar a decisão do Copom na próxima semana? Pode, mas o próprio Copom fala que ele precisa de cautela e flexibilidade. Quando ele fala cautela, a meu ver, significa que ele não vai tomar uma decisão baseada em um dado específico. Os dados que têm saído recentemente, mas muito recentemente, talvez nos últimos 10, 15 dias, favorece até a manutenção da taxa de juros pelo Copom. A gente teve a divulgação da inflação muito abaixo do que era esperado pelo mercado. No início do ano, muita gente esperava que a gente terminaria o ano com a inflação perto de 6%. A gente hoje estima que a inflação no Brasil, neste ano, em 2025, ficará por volta de 5,3%. O mercado todo está cortando projeção de inflação para esse ano. Houve, de fato, uma desaceleração da inflação, tanto de bens livres, que a gente não teve um repasse daquela forte desvalorização do real, aquele forte aumento da taxa de câmbio do final do ano. A gente teve nesse ano uma valorização do real em 10%, a taxa de câmbio ficou melhor, o dólar ficou mais barato, isso ajuda a inflação, o preço de bens livres. E a gente teve também recentemente uma desaceleração na inflação de serviços. A inflação de serviços teve um bom recuo no último dado do IPCA, isso tem animado o mercado e saiu recentemente também nessa semana a pesquisa mensal do comércio, que também veio, quando a gente olha para o dado que se chama o varejo ampliado, veio pior do que o mercado esperava. Isso já está mostrando que naqueles setores que são mais dependentes de crédito, um arrefecimento. Então a gente tem alguns sinais de arrefecimento de atividade que está impactando numa inflação menor, o que seria um sinal que a política monetária está funcionando. Por outro lado, a gente teve a divulgação no mês de maio do dado de desemprego em abril e foi uma taxa de desemprego baixa. O desemprego que deveria estar crescendo, como estava acontecendo de janeiro a março, o desemprego em abril caiu. A gente teve uma geração muito boa de empregos formais e informais. Então a gente tem alguns dados que sinalizam arrefecimento da economia e outros que mostram, como por exemplo o mercado de trabalho, que essa desaceleração ou nem está acontecendo ou é muito gradual. Então a gente está indo na próxima semana para uma decisão difícil do Copom, porque tem bons argumentos para um novo aumento de 25, como também tem bons argumentos para o Banco Central não aumentar mais a taxa de juros. A gente ainda aposta que terá um novo aumento e o Banco Central vai parar esse ciclo de alta de juros numa taxa de juros Selic de 15%. Então 15% até o fim do ano. Exatamente. 25. É o nosso cenário base. Pode parar, na próxima reunião, pode decidir que não vai ter mais aumento e vai parar em 14,75, é possível. O mercado está bem dividido. A minha visão pessoal é que eles deveriam dar um novo aumento e parar.
e deixar muito claro o que ele sempre tem enfatizado. Flexibilidade e cautela, o Banco Central não vai sinalizar absolutamente nenhum comportamento da taxa de juros para o futuro, não vai dar o que a gente chama forward guidance, e o Banco Central tem repetido, os diretores, o presidente do Banco Central, que a taxa de juros vai ficar num patamar alto por um tempo maior, que eles chamam high for longer. Então isso vai ser essencial para a gente quebrar essa dinâmica da inflação, porque apesar desses dados positivos de inflação, a gente ainda está com um problema de gasto público, a gente tem ainda um problema de mercado de trabalho que está com pleno emprego. Então é difícil a gente enxergar um recuo muito forte da inflação, apesar dos últimos dados terem sido positivos, que nos últimos 2, 3, 4 meses não teve nenhuma grande mudança para justificar a gente ficar tão mais otimista com a inflação. É verdade que também no mundo a inflação tem surpreendido para baixo. Teve nessa semana a publicação do CPI americano, a inflação consumidor dos Estados Unidos, que veio bem abaixo do que se esperava, não está tendo repasse de aumento de tarifa para preço de produtos livres dos Estados Unidos, e a inflação na Europa também está comportada. Então a gente está num cenário hoje com a inflação mundial surpreendendo para baixo e a inflação também do Brasil surpreendendo para baixo. Qualquer que seja a decisão da próxima semana do Banco Central, possivelmente o Banco Central vai parar. Então, já que a gente já foi para o cenário internacional, mas semana que vem também tem a decisão do FOMC, que é o Comitê de Política Monetária do Federal Reserve nos Estados Unidos. Qual que é a projeção aí? A projeção é que o Banco Central americano não vai mexer na taxa de juros no momento. A gente tem uma incerteza ainda muito grande com todo esse movimento de mudanças de tarifa de importação dos Estados Unidos. Vamos lembrar que no início do ano a expectativa de inflação dos Estados Unidos era uma inflação que terminaria o ano muito próximo da meta, que é 2%, e com todo esse aumento de tarifa, o mercado recalibrou essas expectativas de inflação dos Estados Unidos para esse ano para algo entre 3,5% e 4%, acima da meta, e voltaria a ficar próximo da meta no próximo ano. Mas esse cenário significava que o Banco Central americano possivelmente iria esperar até o final do ano para fazer o primeiro corte de juros e teria, no melhor dos casos, 2 cortes de juros de 0,25 cada, um corte de meio ponto percentual nesse ano, no melhor dos casos. Talvez esses novos números levem uma nova mudança de cenário para o início de corte de taxa de juros nos Estados Unidos, mas não será da próxima reunião. Uhum. E como que você tem visto essas discussões comerciais, né? Nessa semana teve um encontro em Londres entre Estados Unidos e China, né? Começando lá no Liberation Day, a gente viu aquela placa de tarifas, depois o governo americano voltou atrás em alguns pontos, agora avançou nas conversas com a China, mas nesta quinta-feira o Trump já falou aí de tarifas unilaterais com outros países. Como que você tem visto essa guerra comercial? Então, a gente vai ficar com muita indefinição, a gente vai ver um movimento cada vez mais claro dos Estados Unidos com a narrativa de retaliação, de aumento de tarifa unilateral, como o presidente falou. Ao mesmo tempo, o presidente vai tentar abrir vários canais de negociação e tentar chegar ao meio termo, porque se os Estados Unidos passar por um aumento de tarifa muito forte, isso mais cedo ou mais tarde vai impactar em aumento de preço. No curto prazo é mais inflação, não necessariamente no longo prazo, mas a gente tem vários choques adversos dos Estados Unidos. A gente tem a questão tarifária, que encarece o preço dos produtos, no primeiro momento a inflação. A gente tem também a questão migratória. Estados Unidos, um dos motivos que permitiu os Estados Unidos crescerem tanto pós-pandemia, sem ter um aumento muito forte de inflação no período recente, foi o crescimento muito forte da oferta de mão de obra. Só que isso agora parou. A gente está tendo hoje um movimento, enfim, do governo americano deportando imigrantes ilegais e fechando as fronteiras para nova imigração ilegal e sem uma política clara de estímulo de imigração legal. Tudo isso significa um mercado de trabalho talvez com maior dificuldade nos Estados Unidos. Aí tem que ver como é que vai ser a desaceleração da economia lá, porque caso contrário a gente pode ter um risco de ter, enfim, mudança tarifária, mercado de trabalho, enfim, com menor crescimento da mão de obra, pode tudo levar a um cenário também de inflação mais forte. Então, a gente vai ter que, apesar da surpresa com os dados de inflação dos Estados Unidos que foram divulgados, a gente vai ter que ver qual é o efeito líquido disso tudo. Todo mundo espera, eu inclusive, que o governo americano vai ficar nesses movimentos de
aumenta a tarifa, depois recua, tenta abrir um canal de negociação, coloca um período de exceção, baixa a tarifa, depois vem novamente uma ameaça de aumento de tarifa. A gente vai ficar com essa incerteza, ninguém sabe muito ao certo qual vai ser a nova tarifa modal de importação dos Estados Unidos, qual vai ser a tarifa padrão de importação dos Estados Unidos. O que é mais ou menos consensual é que ela será muito maior do que era no início do governo. Sim. E tem a questão fiscal também, né, dos Estados Unidos, que eu vi diversas notícias nas últimas semanas, inclusive tem um projeto de lei do Trump ali um pouco contraditório. Como que está essa questão fiscal lá também? Então, os Estados Unidos hoje está rodando com déficit nominal entre 6% a 7% do PIB, um déficit nominal alto para padrão americano, o que leva a dívida pública na trajetória de crescimento quase constante, e com o orçamento que foi aprovado na Câmara dos Deputados, mesmo que o presidente conseguisse um aumento de tarifa para compensar a manutenção da redução tributária, que terminaria esse ano, está sendo renovada, a redução de tributos que ocorreu em 2017, mesmo que o governo não consiga compensar uma parte grande dessa redução tributária que o governo quer tornar permanente e consiga compensar com o aumento de tarifa, os Estados Unidos seria um país que ficaria rodando com déficit nominal por ano entre 6% a 7% do PIB. Pode ser até um pouco mais se não tivesse aumento de receita de tarifa para compensar enfim, a manutenção dessa redução de impostos que foi aprovado em 2017. Então, o cenário base hoje é dos Estados Unidos com déficit nominal pelos próximos 10 anos na casa de 6,5% a 8% do PIB, o que vai levar a dívida pública americana a crescer continuamente. Hoje é mais ou menos 100% do PIB, ela terminaria em 2034 ali entre 125% a 129% do PIB. Em algum momento o mercado pode se assustar com isso e a gente pode ir um cenário de juros maiores nos Estados Unidos de longo prazo, que seria ruim não só para os Estados Unidos como para o resto do mundo. Então a gente tem hoje um contexto americano que, além da incerteza tarifária, de tantos conflitos geopolíticos, conflitos, enfim, comerciais que os Estados Unidos está abrindo em relação a outros países, a gente tem hoje um problema que é uma incerteza da política fiscal. Um cenário que a dívida americana pode crescer continuamente e, em algum ponto, assustar bastante o mercado e levar a um custo de financiamento muito maior do que o que hoje a gente consegue enxergar. E isso teria um efeito global, né? Sem dúvida, teria um efeito global. A única coisa esquisita no momento desse ano é que, apesar desses juros nos Estados Unidos estarem muito altos, a gente teve um enfraquecimento do dólar. Esse enfraquecimento do dólar pode ter um componente estrutural, pode ser resultado dessa crescente desconfiança de aliança com os Estados Unidos como um país confiável, entre outras coisas que respeita o contrato e acordos que vêm de décadas. Então, a gente está passando por um momento que tem uma fraqueza conjuntural, mas talvez uma fraqueza estrutural do dólar, perdendo um pouco, enfim, aquela áurea que o dólar conseguiu como sendo uma das moedas mais seguras do mundo. Seria o dinheiro, os investidores migrando para outros países? Para outras moedas, como por exemplo o euro, e até migrando para ativos alternativos como ouro, como criptomoeda, várias coisas. Então o ponto é que o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, que a taxa de juros de um título longo já está muito alta e até nos primeiros 3, 4 meses desse ano aumentou. Apesar disso, o dólar perdeu valor. Isso não é comum, isso não era o padrão. E agora está acontecendo. Então tem algo a mais que não é basicamente a arbitragem de juros que está afetando o valor do dólar. E esse algo a mais pode ser alguma mudança estrutural de como os investidores percebem a segurança da moeda americana. Interessante. E como que isso, né, como que todo esse contexto global pega aqui no Brasil? E até eu queria ir para o câmbio. Como que está o cenário para o câmbio aqui no Brasil para este ano? Então está muito melhor do que qualquer um poderia esperar. Sim. Vamos lembrar que a gente terminou 2024 com a taxa de câmbio mais ou menos ali perto de R$ 6,20 por dólar. A taxa de câmbio agora, no início de junho, chegou a bater R$ 5,52, está flutuando ali em torno de R$ 5,55. Ninguém esperava, no início desse ano, que a taxa de câmbio fosse para sair de R$ 6,20 para R$ 5,55. Havia muitos economistas que falavam, inclusive, que ela poderia ir para R$ 6,50. O real perder mais de valor ainda, além do que perdeu no ano passado. Mas a gente teve um efeito também que foi inesperado. Essa crescente percepção de risco dos Estados Unidos. Vários fundos de investimento começaram um pouco a diversificar, o que a gente chama via rotação de carteira, seus investimentos. Ninguém vai fugir dos Estados Unidos,
o balanço das empresas está bom, o balanço das empresas de tecnologia, de algumas que foram divulgadas, de muitos do que foi divulgado, veio muito positivo. Só que o cenário que se tinha, que os Estados Unidos era o país mais seguro para investir e que a Bolsa continuaria crescendo 20% ao ano, esse cenário mudou. Talvez vários fundos de investimento estejam com superexposição à economia americana e vários fundos de soberano, fundos de previdência resolveram diversificar um pouco, e fundos de investimento também resolveram diversificar as suas aplicações, o que levou a um fluxo maior para países emergentes. E o que a gente viu, que foi essa forte valorização do real neste ano, aconteceu também no Chile, na Colômbia, no México. Então, em vários países do mundo, a gente teve um movimento muito positivo de valorização de moeda dos países emergentes com a valorização da Bolsa. Isso decorreu desse movimento de rotação de carteira que aconteceu nos Estados Unidos, que favoreceu vários países do mundo. Então, não é algo específico de Brasil. Sim. A gente está vendo aí uma onda vindo de fora, né? Exatamente, é um vento de cauda favorável. Se a gente tivesse notícias boas locais, como, por exemplo, olha, teve um enorme consenso entre o Executivo e o Congresso Nacional para avançar numa pauta mais estrutural de controle de gasto, aí nós teríamos notícias boas para impulsionar também o crescimento da Bolsa e uma contínua valorização do real. Mas, por enquanto, o que veio, o que aconteceu, o que prevaleceu foi esse vento de cauda que veio de fora. E esse vai e vem também, eu tenho uma impressão de que é negativo, né? Poxa, lançou o IOF, aí vê que não foi bem recebido, aí volta, medidas compensatórias. Agora tá tendo que negociar, né? Também não é um bom sinal. Porque passa a impressão que há um certo improviso do governo. Não estou falando que isso necessariamente aconteceu, mas teve medidas no primeiro decreto de IOF que o governo anunciou e depois de 5 horas atrás ele voltou. Sim. Como, por exemplo, a tributação de IOF sobre a aplicação de fundos de investimento no exterior. Isso iria levar a que todos os fundos de investimento parassem de aplicar uma parte da sua carteira em títulos no exterior, e foi rapidamente revogado. O governo, quando editou a medida, quando anunciou a medida, não tinha o impacto que essa tributação de IOF, investimento de fundos de investimento no exterior, teria um impacto tão grande na indústria de fundos, e voltou atrás. Legal. Mansueto, então, para resumir o nosso episódio de hoje, Selic projeção semana que vem pode ter uma alta de 0,25 ou manter, né, em 14,75. Qual que é a projeção para o câmbio, para o PIB, para este ano? Vamos lá. Taxa Selic, a gente espera que vai alcançar 15%, e o governo começa a cortar apenas no próximo ano. A gente termina esse governo com a taxa de juros Selic aí por volta de 12,50%, 12%. Como vai ter uma queda de inflação que a gente espera para o próximo ano, a nossa expectativa para esse ano é a inflação por volta de 5,3% e ano que vem de 4,5%. Então, o que a gente sabe com certeza, nós teremos 2 anos de juro real muito alto no Brasil. Sim. A gente está falando do juro real esse ano na casa de 9% a 10% e no próximo ano o juro real na casa de 8%. Vai ser muito difícil mudar esse cenário. Esse juro real, em algum momento, vai ter impacto maior na economia, mas ninguém está prevendo nenhuma desaceleração muito forte. A economia brasileira vinha crescendo continuamente desde 2021. Agora o PIB para, ou tem uma pequena queda, mas num valor muito alto. Isso vai nos levar esse ano a um crescimento por volta de 2%, e no ano que vem um crescimento ali entre 1,5% e 2%. O governo ainda vai adotar algumas políticas de estímulo, como já fez ao longo desse ano, como, por exemplo, o crédito consignado baseado na folha de pagamento, o que deve expandir um pouco o crédito. Então, é um cenário de juro alto, a economia vai crescer menos, mas vai crescer esse ano 2%, ano que vem entre 1,5% e 2%. Não é nada desastroso, dado um nível tão alto de taxa de juros. Taxa de câmbio, a gente acha que, olha, o mercado está testando faixas de variação. A gente passou alguns meses com o mercado testando uma flutuação do câmbio entre 5,60 e 5,70, e a gente achava que quando a barreira dos 5,60 fosse rompida, o mercado iria testar uma nova faixa de 5,50, 5,60. É exatamente isso que está acontecendo. No final do ano, o dólar pode estar mais ou menos no nível atual, ou pode estar até mais barato. Pode ir para 5,40, pode. É muito difícil fazer esse tipo de previsão. Sim. O mercado está testando essas faixas de variação, mas é muito provável que a gente tenha um câmbio mais prestável do que alguma flutuação grande até o final do ano. Próximo ano ainda é incerto. É um ano de eleição, o mercado vai ficar muito mais sensível, e acho que o mercado pode melhorar se houver
um sinal muito grande dos candidatos que vão concorrer à presidência de um maior apoio, uma agenda de ajuste fiscal mais estrutural que a gente espera que venha do próximo governo. Mas, de todo modo, o cenário base é 2 anos de juros muito altos, a economia crescendo entre 1,5% e 2%. E até o fim do ano, o fiscal deve continuar aí o principal tema? O fiscal pode até sair da frente, esse movimento de rotação de carteira em algum momento, e entra questões locais passam a preponderar no cenário macro. O fiscal pode até melhorar um pouco, a gente acha que o déficit primário do governo, a gente tinha uma estimativa até um mês atrás, receita menos despesa sem juros, ia ser um déficit primário de 75 bilhões esse ano. A gente espera agora um déficit primário de 65 bilhões, porque teve um crescimento muito forte da arrecadação, em especial no mês de maio. Então a gente acha que o governo vai entregar um déficit primário talvez na casa de 0,5% do PIB, cumpre a meta, porque na verdade quando a gente fala que a meta é 0, significa um déficit primário que pode ser de até 0,6% do PIB. A gente acha que ele vai ficar um pouquinho abaixo disso. O próximo ano o desafio é maior, o governo vai precisar de um aumento maior de receita, não está muito claro como ele conseguirá esse aumento de receita, se as medidas que foram enviadas para o Congresso Nacional de mudança na tributação de produtos financeiros e de instituições financeiras, se isso vai evoluir ou não. Então tem uma dúvida. Então a gente vai ter que esperar, mas o fiscal sempre vai continuar em pauta. Dado que o fiscal sempre vai continuar em pauta, significa que o espaço para a gente ter um recuo muito forte de juros até o final de 2026 é muito pequeno. Em 4 anos do programa desse videocast no ar, eu acho que uns 60% dos programas foram sobre fiscal. É impressionante. Vamos ver se a gente consegue, nos próximos anos, mudar isso. Sim. Bom, muito obrigada, Mansueto, por esse panorama aí. Acho que é importante para a gente caminhar os próximos 6 meses aí, né? 7 meses, quase, até o final do ano, né? Obrigado. Então é isso, gente. Acaba aqui o episódio 201 do Agora Radar do Investidor. Então, se você curte aí esse nosso conteúdo, lembra de seguir o canal do BTG aqui no YouTube e o canal do Radar do Investidor no Spotify. Até a próxima!